em servidor, a mesma coisa, ó. Eu tenho a mesma coisa, só que para o diretório TMP. Esse cara aqui, se você não alterar, ele vai dar um erro bem característico, vai te chamar a atenção de cara, né? Que é o quê? Você não vai conseguir instalar nada no seu Joomla. Por quê? Porque quando você instala uma extensão no Joomla, ele descompacta no diretório TMP. E aí depois ele faz os processos que estão previstos no arquivo de instalação dele. Seja criar tabelas, seja criar diretórios, ok? Se o seu TMP não existe, ou seja, você está lá no servidor remoto, apontando para uma pasta TMP no na sua máquina Windows, o que vai acontecer? Você não vai conseguir instalar nada. E ele vai dar um erro bem aqui assim, ó, upload file, né? Falha de envio, vai ficar aqui vermelho para você, ó. Então também tem que tomar cuidado com isso aqui. Utilizando aqui IBA, vai ser resolvido por padrão. Agora aqui, ó, mais um segredo, só para os dois alunos nota 10 que resolveram vir para a aula. Relatório de erros, você vai colocar nenhum. Tá? Isso aí é um segredo que você não vê em outro lugar, tá? Nenhum. Por que nenhum? Porque se o seu site estiver sob ataque, o mínimo de erro que você reportar para o atacante já pode ser uma ferramenta ali importante, né? Um dado importante para ele te atacar e para ele conseguir êxito no ataque, tá? Então, nenhum. Relatório de erros, nenhum. Outra coisa aqui também, o SSL, que é o HTTPS. Se o seu servidor, tá, possibilita, a maioria possibilita, que você utilize SSL, aí você vai utilizar o HTTPS para administrador. Eu tenho visto muitos sites aí utilizando também para o front-end. Isso não é legal, isso aumenta a carga, aumenta o consumo, o tráfego, tá? Então, não é bacana não. Você utiliza no Administrator. Mesmo porque, e aqui a minha preocupação não é só com a segurança, é com o usuário também, né? Não tem coisa mais frustrante que você entrar no site e aparecer lá um aviso, né, que aquele certificado não é confiável, né? Aí, por quê? Porque o certificado do servidor não está seguindo os padrões que devem ser seguidos na construção do certificado. Então, é interessante que você se preocupe com isso. Se for utilizar SSL, se o seu servidor permitir isso, use no Administrator. Outra coisa também aqui que o pessoal deixa passar direto, isso é comum, tá? Não coloca o fuso horário correto. Aí vai colocar uma matéria no site, aparece lá 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e não é isso. Você está no Brasil, pô, mas estou aqui vendo, são 11 horas da manhã e está aparecendo no meu site que eu coloquei meia-noite. Por causa disso aqui, ó. Você tem que vir aqui e acertar o horário. Você vai usar do Brasil. Então tem aqui o São Paulo, tá? Você utiliza o de São Paulo aqui, que atende a maioria, né? São Paulo. Pronto. Em relação, vou salvar aqui, ó, só para ele não perder a sessão e a gente continuar. Beleza. Estou na aba servidor. Tá. Em relação ao FTP, também é uma outra diretiva que depende do seu servidor, depende da sua vontade, depende do seu projeto. Se você quiser habilitar FTP, basta você fazer isso aqui. Sim. O servidor vai estar relacionado ao seu domínio. No nosso caso aqui, aula 16 de junho. Então, vamos supor que seria um site chamado aula16dejunho.com.br. Servidor ftp.aula16dejunho.com.br. A porta é a 21. O usuário e a senha você cria no painel de controle. E onde eu quero que entre, né, onde quero que caia o meu FTP, quando eu for transferir os arquivos.
raiz do site, ou então eu coloco um diretório, barra meu diretório, né? Eu vou acessar direto aquele diretório lá. Essa configuração de FTP, ela é interessante quando você vai fazer um projeto para empresas que têm servidores corporativos. Eu digo isso porque a maioria dos servidores comerciais estão configurados, né, de forma correta, o Apache, os grupos do Apache, porque afinal de contas os caras já têm essa expertise. Mas você se depara, eu me deparei com isso com a empresa aqui em Brasília, que tem uma área de informática, né? Então eles têm o setor de TI, e esse setor é responsável por configurar o Apache e seus grupos, etc. E acontece muitas vezes que você manda o seu currículo para a empresa, você coloca lá que é a sua área de TI, mas digamos que você seja um web designer. Então você não tem conhecimento de servidor, mas quando você entra na empresa ou quando você passa no concurso público, você vai ter que fazer de tudo. Então o cara pega ali, configura, né, o básico, e aí você começa a ter problemas, tá? Qual o tipo de problema? Você instala alguma coisa no seu Joomla, por exemplo, você instala um template no seu Joomla pelo painel de controle, né, pelo back-end. Quem está fazendo essa instalação é o usuário do seu site ali, o usuário Joomla. Beleza. Aí você abre FTP na sua máquina, você acessa o servidor do seu cliente, pega a imagem do template e traz para sua máquina via FTP. Legal. Quem fez essa conexão e essa transferência foi o usuário de FTP do teu site. Quando você edita a imagem e tenta mandar de volta para o servidor utilizando FTP, ele dá permissão negada. Ele diz que você não pode fazer isso porque você não tem acesso àquele diretório. Isso acontece, pessoal. Isso acontece. Não é culpa sua, não é culpa do Joomla, tá? É apenas um detalhe na configuração do servidor e é lá na empresa. Ou seja, foi configurado o servidor, foi criada a conta para o seu site, mas você não foi colocado dentro do grupo correto. Então há uma diferença. Quando você instala pelo back-end aqui no Joomla, quando você instala por aqui, é um usuário. Quando você faz um FTP, por exemplo, pelo FileZilla, que é um programa de FTP, é outro usuário, FTP. Aí é outro usuário, tá? Habilitando essa camada aqui, você resolve isso. Porque tudo que será feito no seu site será feito pelo usuário de FTP. Inclusive a instalação de extensões no Joomla. Então, é um recurso que eu recomendo que você utilize, particularmente em servidores corporativos. O padrão, então, é não. Aqui nós temos os dados de acesso ao nosso banco de dados, tá? O tipo, o servidor, nome de usuário, nome do banco e o prefixo de tabela. Perceba que a senha não está aqui, ó. Ou seja, ela não é passada em claro aqui. Essa senha está no configuration.php. Quando eu for colocar o meu site no ar, no servidor remoto, eu tenho que alterar essas diretivas, além do diretório TMP e do diretório de logs que eu já falei. Onde volta aquela figura nossa do Akiba Backup. Com o Akiba Backup, isso fica mais simples, né? Mais fácil. Sem o Akiba Backup, você tem que colocar na mão isso aí. Aqui você tem as configurações de e-mail. Se você quiser testar o seu e-mail, você manda um e-mail de teste, ó, enviar e-mail de teste.
foi enviado, tá? Então você sabe que o mecanismo de e-mail do seu site, do Joomla, está funcionando normalmente. Agora, se o cara lá recebeu, é outro papo, né? Esse e-mail aqui não existe. Eu criei agora para a gente fazer o site, então, obviamente não vai chegar nada. Mas a função de envio de e-mail está correta, está funcionando. Em filtro de texto também é uma outra configuração bem interessante, que impacta diretamente na segurança. Quando dá erro, ele vai te mostrar aqui em vermelho. Aqui, ó, vai ter a mensagem em vermelho que houve um erro. E aí você tem que analisar o erro. O erro pode ser no seu servidor. Aí você tem que verificar qual é o erro e tomar a medida de acordo com o erro, entendeu? Por exemplo, vamos aqui imaginar um erro que poderia acontecer. Você poderia colocar aqui SMTP, tá? E não preencher corretamente a porta, a segurança, vai dar erro, obviamente. E aí, como é que você vai resolver esse erro? Você vai ter que entrar em contato com o seu servidor para que ele te mande as diretivas. Porque é o seu servidor que tem a porta correta, qual é o tipo de criptografia que ele está usando, se é SSL, se é a Start TLS, tá bom? Agora, o padrão, que é o PHP meio, que é o que o Joomla utiliza, e a maioria dos servidores também utiliza esse serviço, não vai dar erro, não. Em relação aos filtros de texto, também impacta diretamente na segurança, tá? O que quer dizer isso aqui? Ó? Por exemplo, se você habilitou usuários a enviar artigo para o seu site, ele vai utilizar a lista negra padrão. O que é a lista negra padrão? É isso aqui, ó. Ela vai te dizer o que o usuário pode e não pode fazer. E isso aqui é muito importante, tá? No passado, para ser mais exato, para ser bem exato, né? Joomla 1.5.8, houve um ataque em massa, né? E os usuários tinham permissão de fazer tudo. Então, quando você entrava como publicador, você podia enviar imagens, você podia enviar arquivos zipados, né? Quem tiver curiosidade aí, depois dá uma olhadinha no Google Zip da Morte. É um arquivo zipado que você baixa para sua máquina ou manda para o servidor. Quando descompacta aquele arquivo, ele vai ele entra num loop, na verdade, né? Até derrubar o servidor. E é um arquivo pequeno, de 2K, se não me engano. Então você vê o poder de estrago que tem o usuário quando vai enviar alguma coisa para o teu site. Com essa lista negra padrão, ele não pode mandar certos arquivos, né? Não pode interagir de uma forma full, vamos dizer assim, tá? Então, manter sempre o padrão. Sempre que você criar um grupo, ele vai herdar as permissões do grupo pai dele. Em relação a permissões, são as permissões de acesso que cada grupo tem ao seu site. Então, da mesma forma, quando eu crio um grupo, isso aí será alvo de uma aula mais à frente, né, quando a gente vai falar de ACL. Então, quando eu crio um grupo, quando eu crio novos níveis de acesso, esse grupo aparece aqui e eu posso configurar de acordo com a minha necessidade. Ok? Depois eu configuro o meu site, basta salvar e fechar. E eu estou com as minhas configurações globais ali em condições. Próximo passo, né, para que eu vá começar a fazer o meu projeto, seja ele multidioma ou não, é configurar o meu editor de texto, que é justamente o TinyMCE, que é aquele editor que eu te falei, que é o melhor editor que tem para o Joomla. Você vai em extensões, plugins,
E aí, ó, você pode filtrar, buscar aqui, ó, é o plugin TinyMCE, que é esse cara aqui, ó. Clica no nome dele. Clicou no nome dele, ele vai abrir, que é o seu plugin de texto. E aqui você tem 3 abas de configuração, ó. Para o público, para o manager e usuário registrado, e para o administrador, o editor e os superusuários. Então isso aqui é muito importante. Por padrão, ele vem com elementos proibidos, ó. Script, applet e iframe. Se você deixar assim, e lembro que sempre que é questão de segurança, né? Se você deixar assim, você não consegue, por exemplo, inserir um vídeo do YouTube no seu site, porque ele vai utilizar iframe. Mas, por outro lado, você deve retirar apenas para aquele grupo que vai poder inserir vídeo dentro do teu site. Então, você vai avaliar o seu projeto. Por exemplo, o público. O grupo público é padrão. Não tem que mandar nada para você mesmo. Então, vamos para outra aba aqui, ó. Esse grupo manager, também eu não quero que ele faça nada. Beleza. Agora, já aqui, ó, eu quero inserir um vídeo do YouTube. Eu vou até te mostrar, né, fazendo o artigo. Então, nós vamos chegar aqui, ó, tirar iframe, tirar o script, que de repente eu posso querer colocar ali um formulário, alguma coisa assim, né? Ó, e deixo só o applet. E eu vou salvar. Ele vai atribuir essas configurações a todos esses grupos. Beleza, ó, foi. Você ainda tem aqui, ó, configuração média, simples e avançada, tá? Ainda tem, ó, outras opções aqui, ó, para os grupos. Você limpando, você pode estar sempre pelas abas aqui, ó. Aí você fala assim, pô, mas é o seguinte, cara, ó, esse meu editor tá feio. O meu usuário quer um negócio mais bonito. Você vem aqui, ó, criador de visual. Aí você está indo, ó, para o site do projeto. Esse projeto é um projeto open source também, tá? Na mesma linha do Joomla, só que é um editor de texto. E eu sou um grande defensor desse projeto porque quando você instala o Joomla, quando você baixa uma versão estável, ele está dentro do Joomla, então ele herda toda a segurança, tá? Por isso que eu sou contra a utilização de qualquer outro editor. Penso que usuários que utilizam outros editores é porque não conhecem as funcionalidades do editor que tem em mãos. A partir do momento que você conhece o editor nativo do Joomla, você vai utilizar o próprio editor, você não vai instalar mais nada. E a outra regra de segurança para você é o seguinte: quanto menos extensões de terceiros, mais seguro o seu site. Bom, aqui ó, você pode dar um nome para ele, ó. Aula 16. Imagem de fundo. Aí você pode brincar aqui, ó. Pronto. O texto. Ó, mudou lá, tá vendo? Ó, tá mudando, ó. Aqui é hexa, então se você quiser ir na mão, também pode, ó. FF0088. Mudou de novo, ó, tá rosa. Aqui é para você brinca. Ó, você brinca, ó, azul agora, ó. Tá azul. Então, é só brincar aqui, ó.
Pode colocar gradiente. Olha lá, ó. Pode colocar uma borda. Pode colocar sombra. Você decide, ó. Olha aí, ó. Faz do jeito que você quiser, tá? Do jeito que você quiser. Tem já umas opções aqui, ó. Olha aí, ó. Já uma ideia deles, né? Para que você não perca tempo configurando. Você brinca, ó. Gostei desse. Download. Ó, vai baixar para minha máquina. Vou salvar, ó. É um arquivo comprimido, né? Vou salvar, ó. Salvou. Aí basta você utilizar, fechar, que aqui é um site, ó. Ó, ele te fala, ó. Salvei. O que eu faço agora? Vou em mídia, editor, TinyMCE Skin. Então, ó, vou pegar o arquivo que eu baixei agora. Mídia, editor. Vamos pegar ele aqui, ó. Vamos achar. Ele aqui, ó. Vou copiar. Aí eu venho em mídia, editor. Então, MAMP, htdocs. Aula 16 de junho. Mídia. Editor. TinyMCE. Skin. Vou colar aqui, ó. Vou descompactar. Copie, ok. Vou salvar e fechar. Para carregar, né? Agora eu vou abrir ele de novo. E o meu skin está à disposição aqui, ó. Olha que legal. Vamos pegar, cadê meu skin? Configurar 0. Cadê meu skin? Tava aqui na minha cara agora. Diretor de imagem. Parâmetros avançados. Não. Ok. Deixa eu ver se ele já pegou automaticamente ali. Conteúdo, criar artigo. Olha aí, ó. Já pegou o que eu criei. Então você percebe aí, ó, que é do jeito que você quiser, ó. Tá vendo? E o seu usuário lá no front-end vai visualizar exatamente assim. Conseguiram pegar aí? Olha o Dário aí. Dário, conseguiu tirar a dúvida a respeito do multidiomas, Dário?
muito pra mim aqui a tela, não tô conseguindo assistir muito bem não a aula, viu? Tá travando muito. É, a tela tá parecendo um pouco de atraso mesmo. Eu tô acompanhando aqui pelo próprio Zoom. Dário, você retirou a dúvida do multidioma, Dário? Qualquer coisa, manda mensagem aí, Dário, a respeito do multidioma. E pra mim tá parecendo a tela travando muito aqui, não tô conseguindo pegar muito bem. Tá, mas aí você pode assistir depois que eu gravei, tal, passo a passo a respeito da sua dúvida do multidiomas, tá bom? Ah, certo. Então lá no módulo lá tem, né, a respeito desses multidiomas aí, nos módulos do curso, né? Além de ter nos módulos do curso que o projeto é multidiomas, nessa aula aqui, na parte quando começou a aula, que estava só o Bruno e o Júnior, eu demonstrei aqui e vai ficar lá no canal, né, disponível para vocês poderem consultar depois dessa aula. Tá? Eu vou dividir ela em partes ali e vou colocar no canal no Júnior Sem Mistérios e você vai poder verificar, tá bom? Ah, perfeito. Tá? Valeu, obrigado. E aí, e só assim, ratificando, né? O multidiomas, ele tem que ser feito no início do site. Então, você tem que fazer o seu projeto. Se for multidiomas, você tem que instalar 100 exemplos de conteúdo e a partir daí você começa a fazer o seu site multidiomas. Se você for fazer o site multidiomas depois de um certo tempo, né, de vida do seu site com mais conteúdo, não é que você não vá conseguir, mas vai ser mais complexo você ter sucesso, entendeu? O ideal é que seja no início. Tanto é que o Joomla, quando você vai instalar, né, ele informa que se for multidiomas, não deve ter exemplo de conteúdo, ok?